Bom dia, pessoal! Hoje eu escolhi falar sobre dois hábitos que eu acho bem legal a gente inserir na nossa rotina diária de yoga, que eles nos aterram, nos trazem presença, que são os rituais e os autoquestionamentos. Eu acho que ambos eles nos tornam consciente das nossas ações. Então, também nos ajudam a manter o foco e a determinação nesse caminho. Então, primeiro eu vou falar dos rituais diários, que eles nos conectam, né, com algo maior e estimula também a gente a manter a nossa devoção, e além de nos trazer bem-estar. O ideal é sempre fazer no início do dia, né, quando tu acorda. E o melhor ainda seria fazer no Brahma Muhurta, né, que é 1h30 antes do sol nascer, e é considerada a hora do Criador. Então é um momento do dia que é propício para a quietude, para o silêncio, para a paz. A mente tá limpa porque ela ainda não fez nada e o ambiente também tá limpo porque as pessoas ainda não acordaram, o mundo não despertou. Então a mente ela tá mais propícia para a quietude, né? Então ela já tá é um momento bom para quando a gente precisa refletir ou resolver alguma coisa, tende as ideias a virem com mais facilidade em razão disso, né? E também é uma hora propícia para criatividade, né? E além disso, quando é a primeira coisa que a gente faz, daí claro, no Brahma Muhurta tem todos, é um ambiente, um horário que favorece, ou quando logo que a gente acorda no nosso primeiro momento, quando a gente mantém esse ritual diário logo nesse primeiro momento, a gente já influencia todo o decorrer do nosso dia. Então, por isso que é importante, se possível, ser nesse primeiro horário do dia. Então, agora eu vou falar sobre alguns rituais que eu tenho na minha rotina, né, que são rituais do sadhana, né, desse caminho de yoga. Então, a nossa prática de asanas é um ritual espiritual, que se for colocada a nossa intenção ali, né? Quando a gente fala o mantra inicial, a gente pôr a nossa intenção do motivo, do propósito da gente estar ali no tapete. Outro ritual legal que tudo vai depender da intenção que a gente colocar no ritual. Então, por exemplo, tu limpar o teu local de prática e o teu local dos teus rituais, onde fica o teu altar, pode ser visto como um compromisso, né? Assim, eu tenho que fazer isso, ou um ritual de limpeza, né? De tu manter, assim como tu mantém o teu corpo limpo, manter aquele ambiente espiritual também limpo. Então, tu pode ver isso como esse ritual de limpeza. Em ti, tomando um banho antes de fazer tua prática, amanhecendo com isso, e também nesse espaço sagrado para ti, né? E assim também a gente pode perceber como um ritual de limpeza, para quem dá aula, o próprio ambiente do shala, né? Quando a gente dá, entre uma aula e outra, eu sempre gosto de limpar o ambiente, porque também tem uma representação ali de uma coisa energética, né? Acender um incenso, porque é um ambiente que circula muita energia, então a gente manter esses rituais, a gente vai mantendo o ambiente acolhedor, confortável e mais puro mesmo, assim, né? Para que todas as pessoas possam estar ali sentindo uma energia boa. Então eu acho isso também legal. E assim como os rituais de limpeza do próprio aluno, de ter a consideração de manter o seu a sua própria limpeza e do seu tapetinho, do lugar onde praticou, esses pequenos cuidados podem ser vistos como rituais se colocado a nossa intenção nisso, né? O outro ritual que eu acho bem legal é o de agradecer logo que a gente acorda, né? Criar essa conexão também com Deus ou com aquilo que tu acredita, essa energia maior, para nos manter sempre aterrada daquilo que a gente tem e manter o santosha, um contentamento. Então, sempre agradecer por algo que está acontecendo na nossa vida no momento, porque eu acho que a gente sempre tem motivo para agradecer, nem que seja pela nossa vida, por mais um dia que está se iniciando, né? E quando a gente faz isso logo ao amanhecer também, a gente já
começa o dia com uma outra vibração, com esse sentimento assim de bem-estar. O ritual de manter também um altarzinho, né? Nem que seja um altar improvisado numa gaveta, quem não tem espaço, mas ter ali os teus mestres, as pessoas que te orientam nesse caminho e fazer o teu recolhimento, a tua intenção, o teu agradecimento a essas pessoas que te trouxeram até esse momento, né, de autoestudo, de autopercepção desse caminho mesmo. Outro ritual legal é o meditar, e mesmo para quem não tem um hábito de uma longa meditação, eu já vejo muito a minha prática do asana meditativa. Então eu não tenho um hábito de uma meditação longa, eu só gosto de quando eu já estou nesse momento no meu altar, criar um pouco de um ambiente de silêncio, né? Propiciar minutos de silêncio e de foco na minha respiração, para depois eu iniciar a minha prática de asanas, ou no meu caso, às vezes eu preciso dar aula antes e depois fazer a minha prática de asanas. Mas esse primeirinho momento assim de quietude, de levar atenção para a respiração, que não deixa de ser uma meditação, ou então até mesmo fazer o japamala, né? Meditar fazendo o chanting, repetindo algum mantra que faça sentido naquele momento para ti. Também os mantras são legais porque a gente também leva a nossa intenção para a meditação a partir do mantra que a gente escolhe, né? E outro hábito bem legal, né, que se torna um ritual se a gente faz ele também com silêncio, com intenção, é o hábito de molhar as plantas logo pela manhã, ou mesmo, eu acho ideal, alguns hábitos também podem ser feitos em outros horários, mas de manhã eu acho que tem aquela questão que a gente falou ali do Brahma Muhurta, dessa purificação do ar e dessa quietude, então acho que já te propicia estar mais aberta a isso, mas não quer dizer que não possa ser em outro momento, né? Mas molhar as plantas no silêncio, com essa intenção de conexão com terra, com natureza, também é um hábito que é a terra mesmo, que traz presença e nos gera essa sensação boa, assim, né? De bem-estar. Uma forma da gente se conectar com a nossa própria essência mesmo, né? Já que tem essa coisa da natureza, né? E o outro ritual que eu acho muito legal é o de escrever. Então, de manhã a mente está mais limpa, mas também é um ritual que eu acho legal fazer à noite, porque é quando já passou o nosso dia, a gente consegue consegue fazer uma retrospectiva do que a gente fez para conseguir olhar para nós, perceber os nossos hábitos, como que foi o nosso dia, como que a gente se relacionou. Então aquilo consegue dar mais clareza e evidência para a gente enxergar como a gente está sendo, se a gente está tendo uma congruência com os nossos pensamentos, ações, e se a gente quer mudar alguma coisa, mas ainda não consegue, mas aí tu já começa a tomar consciência daquilo. Então o ritual de escrever eu acho super legal nesse caminho assim de autopercepção, autoquestionamento e autoestudo, né? Que é o que o yoga também nos propõe. E os outros rituais, assim, que são mais da nossa rotina, são rituais de autocuidado e de autoestudo, que é quando a gente se propõe a abrir um livro. Então, às vezes, de manhã, se é uma manhã que tu tem mais tempo, abrir um trecho dos livros, né? Eu acho isso muito legal, abrir numa página aleatória, assim, e ler a mensagem que tem para nos dar, e dali já desenrola um pouco do estudo da filosofia, né? A partir de um ritual, de um hábito diário. E os rituais de autocuidado, que são, acho que cada um tem os seus, mas assim, né, para nós do yoga, que a gente tende a juntar muito com a Ayurveda, né? Então, o raspar a língua, tomar uma água com limão, ou fazer uma panaceia, uma água com cúrcuma, daí depende de cada momento, mas esses rituais de cuidar do nosso corpo mesmo, né? Por completo, né? E o que eu acho importante são que os rituais tenham hora e local, porque favorece na hora da nossa disciplina, senão fica uma bagunça, eu tenho que fazer, não fiz. Então, assim,
que a gente tenha, se não escolher que seja de manhã no Brahma Muhurta, ou nem sempre conseguir, mas que tenha estabelecido, assim, é o primeiro momento que eu acordo, é antes de eu ir dormir, é quando eu vou almoçar, antes do almoço, se eu tenho um tempo em casa, aí vai depender da rotina de cada um. Mas assim como a nossa prática de asanas, é interessante que a gente tenha hora e local para ser feita, que a gente também crie esse espaço para entrar na nossa rotina desses pequenos rituais, né? Com organização, para eles irem funcionando, né? Porque também tem que ter uma constância e ser feito por um longo período. E por mais que no início possa parecer um pouco forçado também, mas assim que nem a gente, qualquer coisa nova que a gente está inserindo na rotina, não precisa já te cobrar de cara fazer tudo, mas começa devagarinho, toda segunda, quarta e sexta eu vou acordar mais cedo e criar esses momentos de conexão, e aos poucos, assim como os asanas, a gente vai tendo necessidade de fazer mais, porque a gente vai percebendo que o fruto da ação nos traz muito mais benefício do que a ação em si. Então aquele esforço não é tão grande perto do que a gente vai colher. E aí a gente vai abrindo mais espaço para esses rituais entrarem, né? Então a gente sempre vai sopesando o que nos gera mais benefício. Acordar um pouquinho antes de fazer tudo isso, ou já acordar acelerado e ir pro teu dia, né? E aí, a partir daí, quando a gente começa a perceber essa questão de colher esses resultados, perceber essas sensações de um dia que eu fiz e de um dia que eu não fiz, a gente começa a entrar os autoquestionamentos, por isso que eu quis linkar os dois assuntos, né? Então, como que estava meu humor hoje, a minha disposição, questionar isso no final do dia e perceber a diferença quando a gente coloca um pouco de silêncio logo que a gente acorda, né? Esses rituais. E o ritual de escrever, eu acho que ajuda muito a gente perceber essas diferenças conforme aquilo que a gente se propõe a fazer. E toda a nossa vida também vai mudando, transformando por outros questionamentos que começam através da prática dos asanas, né? Então a própria comida, a gente começa a perceber que os asanas, as posturas deixam muito evidente se a gente está leve ou pesada, conforme aquilo que a gente comeu no dia anterior. Então a gente começa a criar novos hábitos que nos deixam mais saudável para estar se sentindo bem na prática, mas a gente vai vendo que não é só na prática, é por todo o nosso dia, é aquilo que o nosso corpo recebe melhor, né? Então, assim, é por isso que os nossos hábitos vão se tornando consciente e a gente dono das nossas ações, né? E não quer dizer que não possa fugir de vez em quando, né? Não ter uma rigorosidade. Mas a gente tem que estar consciente de que o nosso corpo fica diferente se a gente comer uma bobagem, nesse exemplo da comida, né? Então, por exemplo, se eu comer pizza, que a gente brinca, né, que tá na segunda série, o caranda não vai sair, mas aí tu tem que estar consciente que tu escolheu, amanhã meu caranda não sai. Ou como a gente tem isso só um exemplo, né, bobo, mas pra gente ver, porque realmente, tipo, o glúten influencia na nossa alimentação, tudo assim, no nosso corpo, como o nosso corpo recebe a comida, e assim como todos os alimentos. Então a gente começa aos poucos aí deixando essas comidas, essas bobagenzinhas, assim, né, pra comer nos dias de lua. Então a gente também brinca sempre, né, que a Ashtanga ama a prática, é apaixonado pela prática, mas sempre vibra quando tem uma lua na semana. Mas é porque eu acho que até esses pequenos desequilíbrios conscientes, que é num pré-lua, tu comer um pouco a mais ou tomar um vinho, fazem parte de achar um balanço da vida, né? E não é chutar o balde, né? Mas sair um pouquinho daquela rotina alimentar mais rígida, mas depois já vai voltar, enfim, né? Então isso também acho que faz parte de organizar a tua rotina e saber abrir espaços de fugir sem que interfira no teu caminho do yoga, né? E assim tu vai dosando também a tua cobrança contigo, aprendendo a se organizar de uma forma que tu consegue fazer tudo de uma forma equilibrada, né? Então, porque a gente tem que ter também esse ahimsa de não ser violento com a gente, nem com o que a gente come e nem com uma cobrança exacerbada. E aí cada um vai saber qual é a dose melhor para si, né?
E as coisas não vão acontecer de uma hora para outra, é uma construção gradual e uma nova forma de enxergar a vida, de onde encontrar o prazer, né? E até mesmo, assim, essa fugidinha, assim, que eu falo de achar um balanço, porque senão a gente se torna tão rigoroso que por um primeiro período até pode ser importante no caminho do yoga, que a gente se torna super individualista, assim, mais egoísta, porque a gente precisa, às vezes, né, depende de cada um, mas eu noto que acontece, né, não só comigo, com outras pessoas, de tu ter um período inicial mais rígido, mas que depois isso não se torne algo assim tão extremo, que tu vai encontrando formas de flexibilizar essa rigidez para também manter momentos de confraternização com a família, com amigos, porque o yoga também é sobre se relacionar, né? Senão a gente vai vendo o fim se perder pelo meio, né? Tu fica só naquela coisa de fazer e não abre caminho para pôr em prática todos esses ensinamentos, que é no momento que a gente se relaciona com a gente, né, com os outros e com o mundo. Então é importante a gente também trazer essa consciência, né, de como que a gente está num contexto geral, no todo, assim, e não só com a gente. O Charat fala muito sobre encontrar essa dose, esse equilíbrio entre o sadhana, o teu caminho espiritual, e os teus relacionamentos. Ele fala muito na família, né? Então, eu acho super importante a gente olhar e atentar para isso, assim, né? Perceber isso. E o yoga é sobre esse autoquestionamento constante pra gente se transformar, né? Então, a gente tem que estar sempre questionando isso para ver para onde que a gente está se encaminhando, né? Que direção a gente está indo. E aí, por isso que, sobre o que a gente falou em outros vídeos, às vezes a gente não sabe se a dose está certa aqui ou ali, por isso que surgem as dúvidas e que é importante a gente ter um professor que já passou por isso para ir nos orientando também, né? E por isso que a gente são tão importantes as conferências do Charat para nós, porque ele nos mostra justamente isso, assim, que o certo mesmo é achar esse equilíbrio sem perder o teu sadhana. E outros questionamentos que são interessantes a gente fazer para ir se autoconhecendo é questionar nossos padrões repetidos. Então, eu sou assim mesmo ou eu faço isso porque a minha cultura impõe, ou é uma cultura familiar mesmo, da minha família. Então, o que esse comportamento me gera, né? Esse padrão repetido de comportamento. Eu me machuco alguém, eu tô me enganando, eu tô agindo com a verdade comigo mesma. Então, manter essa auto-observação diária é super importante pra gente tomar consciência das ações. Perceber as nossas variações de humor e questionar quais são as causas. Por exemplo, as mulheres na TPM, eu já procuro perceber se eu tô na TPM para já me cuidar se eu não vou estar sendo intolerante com alguém. Então, tu já tenta antecipar aquele comportamento quando vem o sentimento. Então, é isso. Nem sempre a gente consegue, mas é isso que a gente tenta fazer para agir de acordo com o que a gente acredita que seja mais correto e não pela subjetividade das nossas emoções, né? Então, esses questionamentos, assim, que a gente vai crescendo, evoluindo, ganhando mais, presença e consciência do que a gente de fato quer, né? Para não machucar os outros e nem a nós mesmos e estar mais perto da nossa real natureza, da nossa real essência, né? Então, muita gente acha legal todos esses rituais, então eu quis também abordar agora a questão do tempo, mas alega não ter tempo, né? Então, assim, eu gostaria de fazer tudo isso, mas eu não tenho tempo. Então, a questão do tempo também acho legal falar aqui, porque eu vejo muito como algo que a gente cria, né? A gente cria tempo na nossa rotina e ter dias mais ocorridos, assim, ok, né? Se teve algum dia que não conseguiu fazer, não é isso que vai prejudicar todo o teu caminhar. Mas na minha opinião, a gente não ter tempo pode até ser um padrão repetido ou um hábito não questionado. Porque tu não ter tempo nunca para olhar para ti, para tua saúde mental e física, né? Porque a própria prática dos asanas está dentro desses rituais, né, diários. Eu acho que pode ser uma constante fuga.
Ou se for uma escolha, eu vejo que ela tem que ser consciente, assim, né? E não uma alegação de falta de tempo. Então é importante perceber isso. E se trabalha, não tenho tempo porque eu trabalho muito, mas eu realmente estou trabalhando muito e não tenho tempo para isso, ou por que eu estou trabalhando muito, eu preciso mesmo, ou quando eu chego, o que eu estou fazendo que consome o meu tempo. Então, assim, questionar tudo isso e ver se de fato, não, é isso aí, eu tô certa, eu não tenho tempo, ou se tu tá te boicotando, né? Porque às vezes a gente acorda e já pega o celular, ou já acorda e vai ver uma notícia, uma coisa sem nem olhar para si primeiro. Então, não é uma falta de tempo, é uma escolha. Tu escolhe mexer no celular e ver outras coisas dos outros, né, porque é para fora, ou ligar a TV e ver notícia, que também é para fora, então tu opta por estímulos externos ao invés de olhar para ti, mas é uma escolha, né? E não precisa ser 1 hora, né, desses rituais. Quem, tirando a prática ali dos asanas, que também no início tu não precisa, eu vou praticar diariamente, te coloca, estabelece o que tu te propõe a fazer conforme a tua rotina, teu tempo, né, à tua disposição, mas os outros rituais, assim, que eu falei, do silêncio, de escrever, ver o trecho de um livro, olhar um pouco para tua respiração, ter um altarzinho de conexão com algo que faça sentido para ti, teus mestres ou a tua família, algo que faça sentido para ti, são coisas que podem ser feitas de 5 minutos até o tempo que tu quiser. Então, assim, não precisa, para eu fazer isso, eu preciso de 1 hora, daí já começa a criar algo muito grande que não vai dar conta. Começa fazendo coisas pequenininhas e fazendo o que dá, e aos poucos, se isso vai te fazendo bem, vai inserindo mais, né? Então, 15, 20 minutos não é um tempo tão difícil de encontrar, né? Só que tu vai precisar abrir mão de outras coisas para achar esse tempo, que às vezes vai ser do teu sono, ou de sair, ou enfim, são diversas coisas, ou todas essas coisas que nos levam para fora, como ler outra coisa, ver uma TV, ouvir um rádio, conversar com alguém, vai ter que abrir mão de alguma coisa para achar esse tempo. Então, ou às vezes até questionar, não consigo acordar cedo, mas por que dorme tarde? Né? Porque é importante ou porque é um hábito repetido que também nunca foi questionado, né? Então, eu quero manter conscientemente porque me faz bem, ou eu posso tentar me experienciar de outras formas e ver se me faz melhor, né? Então, são coisas que a gente vai questionando e sentindo, né? Porque é nós que sabemos o que faz melhor, o que é melhor para nós mesmos. Então, esse auto-questionar, eu acho que é para ter presença e consciência, e os rituais, eles nos ajudam a aterrar para manter isso, né? Tentar manter essa rotina de devoção, de dedicação e de disciplina, que são pilares, né, de uma vida de yoga. Inclusive, eu acho que o autoquestionamento e os rituais, eles nos trazem uma organização mental e emocional e acabam, às vezes, trazendo mais espaço para a gente organizar melhor o nosso tempo a partir dali. Por isso que eu falei lá no início, quando a gente falou do Brahma Muhurta, né, que é um horário propício, a nossa mente está limpa e a gente fazer tudo isso depois influencia todo o decorrer do nosso dia, que eu vejo, para mim, funciona muito de eu até ter mais, como a minha mente tá mais limpa, mais organizada e eu tô com um sentimento melhor, eu até organizo melhor o resto do meu dia e crio até mais tempo, né? Mas somente nós temos essa capacidade de nos transformar, né? Os outros podem apenas nos incentivar. E aí, numa outra conferência, eu achei legal também trazer, que eu acho que cabe aqui, que é uma vontade que vem de dentro, né? Então, o Charat, uma menina perguntou uma vez na conferência do Charat que ela queria muito que o marido dela praticasse, que ela poderia fazer para que ele praticasse. E o Charat, super prático, que nem ele sempre é, só respondeu: não é tu que tem que querer, é ele, né? Isso vem de dentro, não vem de fora. E acabou. É mais ou menos isso. Tu pode incentivar mostrando, fazendo e a pessoa percebendo como tu tá mudando, como tu tá te transformando, mas é uma vontade interna. Só a gente é capaz de fazer por nós mesmos, né? Então,
quando a gente começa a praticar, né, os asanas, porque tudo isso, assim, os rituais, os autoquestionamentos e todas as outras vertentes desse caminho, assim, elas às vezes começam a partir dos asanas, porque os asanas, eles são atraentes, é eles que nos chamam para o yoga. E no início pode ficar mais só nessa camada mais física, né, não ultrapassar ainda para os outros benefícios do yoga, mas se ficar só aí, a gente não vai colher tudo que essa ciência tem para nos dar, né? Mas quando quiser ir além, quando quiser ultrapassar isso, vai colher os benefícios físicos, mas quando quiser ultrapassar isso, vai depender de cada um despertar essa vontade interna para começar a olhar mais para si e tentar ser a sua melhor versão no mundo, né? Aí vinculado a gente tá nisso tudo, procurando estar mais perto da nossa real essência e do nosso propósito de vida aqui na Terra, né? E então, e associando um pouco, assim, tudo isso que a gente falou, né, com a pandemia, com o que a gente está vivendo, eu lembro que bem no início, muita gente começou a falar na TV e em tudo sobre vamos aumentar, como aumentar a imunidade, agora é um momento super importante. E assim, para quem pratica todos os dias e tá nesse caminho, a gente todos os dias nos preocupamos com a nossa imunidade, para a gente manter o nosso sadhana na nossa prática e com a nossa saúde. Então, aquilo até me deixou assim um pouco perplexa no sentido de, precisa de uma crise para as pessoas se preocuparem com a sua imunidade e com a sua saúde, né? Eu acho que é algo que a gente deveria dar mais atenção, assim, né? Atentar mais para isso, porque a nossa saúde é tudo. O yoga, ele pratica os asanas, a vida a pessoa que se propõe a estar nesse caminho, que é para ter mais tempo de vida, para continuar estudando e continuar crescendo e continuar se transformando, porque é um caminho sem fim. Por isso que muitas vezes a gente associa também o Ayurveda e traz essas rotinas e hábitos do Ayurveda também pensando nisso, na nossa imunidade, para nos manter nesse caminho, né? Continuar evoluindo e nos sentindo bem para estar se relacionando bem com nós e com os outros. Então, a saúde é a nossa prioridade, né? E a prática, ela nos purifica, né? Agora falando dos asanas em todos os sentidos, né? As posturas, elas são psicofísicas, então é manter a nossa saúde não só física, mas mental e emocional, que eu acho que tem uma relação com tudo que a gente falou aqui, né? E em termos físicos, a prática, eu sempre gosto de falar que não é o físico que a gente pensa só na musculatura, no externo. Esse a gente nem pensa, a gente pensa na saúde da nossa coluna, de conseguir sentar com a coluna estendida e não ter dor, na saúde dos nossos ossos, das nossas articulações, da nossa circulação sanguínea. Então é essa saúde que a gente se importa e não com aquilo que a gente vê, que às vezes... Acho importante colocar aqui também que a gente é muito externo, não só para os estímulos, mas externo do visual, de se preocupar só com o que a gente vê. Mas na realidade é muito mais importante o nosso interior emocional e mental, mas o nosso interior físico é muito mais importante, a saúde dos nossos órgãos, enfim, e tudo isso que a gente falou agora, né? E, enfim, eu acho que escolhi falar sobre esse assunto, acho que ele é super longo, super complexo, pode ser aprofundado de várias formas, existem vários rituais, só dei alguns, existem várias formas de se questionar, mas eu acho que eu quis só deixar essa ideia, né, que inserir esses dois hábitos no nosso dia a dia nos traz presença e consciência para a gente escolher o que a gente quer para nós e para a gente seguir no caminho do que a gente escolheu que nos faz bem, né? Então eu acho que é isso. Muito obrigado, pessoal, pela atenção de todos e até mais.